Opa, bom dia, galera. Como é que estamos? Todo mundo vivo da fila? Estão bem? Bom, acho que é um papo que interessa a todos nós, né? Ganhar ou perder contas e como é que a gente aumenta um e diminui o outro. Acho que é um papo fundamental. Trouxe aqui uma colinha da programação para eu falar, né? Não sou um apresentador, um entrevistador profissional, mas se quiserem me chamar para algum cachê de programa, fiquem à vontade. Bom, acho que vou primeiro pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem, porque acho que são pessoas que estão vivendo isso e a gente trouxe aqui, acho que, um olhar de cada lugar para a gente bater esse papo e trazer essas perspectivas. Então, vou começar de novo por ordem alfabética e de lá para cá, começar pelo Astério. Vamos se apresentando. Bom dia, gente. Eu sou Astério Segundo, sou fundador e CEO da 35, uma agência independente, e tenho como background, sou redator de formação. Então, para mim, essa coisa de conquistar clientes, manter clientes, também é uma coisa nova, porque não é o que se faz desde o início ali do exercer da profissão. Bom dia, gente. Eu sou a Carol Boccia. Eu sou co-presidente da BTC Havas. Eu estou nessa função há 10 meses. Antes disso, eu passei 12 anos na África. Eu fazia toda a parte de operações. Eu era CEO e VP de atendimento. E antes, trabalhei na UMAP. 10 anos. Então, assim, carreira com longas relações. Mas estou aí nesse último ano na BTC Havas, que é um mundo bem diferente. A gente vai falar mais para frente. Mas, como atendimento, esse assunto de ganhar ou perder conta faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a única certeza quando a gente tem uma conta é que a gente pode perder, né? Então, faz parte da nossa vida. Então, muito legal estar aqui. Esse tema é muito quente, é muito importante. Muito bom. Obrigada, gente. Pessoal, bom dia. Eu sou a Grazi. Eu sou a fundadora da Human Rise. Eu não sou publicitária, sou engenheira de formação. Venho da área de inovação. A Human Rise ela trabalha na interseção entre inovação, cultura e liderança, mas eu também sou terapeuta nas horas vagas, facilitando processos de concorrência entre clientes e agência. Então, a gente vai falar muito sobre isso e também ajustando relações para que não haja concorrência, para evitar que a concorrência aconteça. Então, temos muito assunto para falar. Obrigada pelo convite, adoro estar aqui. Muito obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcel Bueno, eu sou o diretor de marketing da Ford para a América do Sul. Ampla experiência aí na indústria automotiva, uma carreira super longa aí, de uma indústria muito específica. Tenho 20 anos de experiência dentro da indústria e estou aqui para fazer um pouquinho do papel do cliente e contribuir aí com essa discussão. Perfeito. Eu sou o Felipe Silva, sou sócio da Gana, mas hoje eu estou aqui na posição de mediador. Acho que a gente vai ter aqui essas amplas visões, então a gente tem um fundador de uma agência independente, a gente tem a Carol, que comanda uma das maiores agências do país, a gente tem a Grazi, que é de uma consultoria que comanda concorrências e relações, e a gente tem um cliente também na mesa. Então, a gente traz todos esses olhares aqui para a gente conseguir discutir isso. Mas, para começar o nosso papo, bom, a gente sabe que a forma mais tradicional, vamos dizer assim, de ganhar uma conta são as concorrências, né? Que a gente vive, eu acho que, não sei se todo mundo que está sentado aqui já deve ter vivido ou vive concorrências. Mas a gente tem vários pontos sobre concorrências que são pontos a serem questionados e debatidos. Eu acho que a gente está aqui um pouco para falar sobre isso e convidar vocês a falar de peito aberto aqui sobre isso, sem amarras e sem problemas. Vamos ter um diálogo aqui bem aberto, mas eu quero começar com a Carol, já que vamos começar pelo gigante, já que ela lidera uma das maiores agências do país. Aliás, Carol, que esse ano está concorrendo ao Caboré, então um dos prêmios mais importantes da indústria. Parabéns, palmas para a Carol. Votem nela, votem na Carol. Votem na nossa mesa, então. Eu falei para ela que ia fazer campanha para ela. Então, eu vou começar com a Carol. Então, assim, Carol, acho que você comanda a BTC, que é uma das maiores agências do país, assim, se a gente olhar no ranking, enfim, em tudo, em clientes. Na sua visão, vou começar por você, já vou botar você na fogueira, tá? Acho que, assim, na sua ampla experiência, a gente trabalhou junto na África, você também comandava a África lá. O que você acha que realmente tem valor na agência para atrair os clientes, assim, atrair e ganhar as concorrências? Por que eu digo isso? Assim, ganhar os novos negócios na BTC, mas, assim, a minha dúvida e a minha pergunta, assim, é o trabalho criativo, assim, é a efetividade, ou ali na concorrência é só o preço mesmo que vai impactar, ou é a negociação, é aquele famoso lobby?
O que você acha que realmente tem valor assim no dia a dia, assim, na verdade, assim, né? Esse tripé, né, trabalho, preço e relacionamento faz parte de qualquer relação, né, cliente-agência. Então, assim, é sobre isso, né? Sempre vai ser sobre esse tripé. Mas uma coisa que lá na BTC eu aprendi, né? Eu vim de 2 agências muito criativas, né? A África, a UMAP, assim, eram agências assim de um DNA criativo muito forte, prêmio, essas coisas. E aí, quando eu cheguei na BTC, uma das coisas que eu achei mais louco, assim, meu primeiro pitch era um pitch de mídia. Aí eu falei, gente, mas como é que se ganha um pitch de mídia? Né? Como é que a gente mostra um diferencial no pitch de mídia? E aí eu fui entendendo que eu acho que assim grande parte, e aí as concorrências que eu tive sucesso esse ano tiveram muito a ver com quando você respeita, né, o seu DNA. Então acho que assim essa é a primeira coisa quando você recebe um pedido de um pitch, é você saber ler se aquela conta é para você, sabe assim, eu vou atender aquilo que aquele cliente quer. Eu vou poder responder, assim, não adianta, assim, acho que a gente às vezes cai no desespero de ganhar cliente. Está na cara que aquele cliente não é para você, está na cara que aquele cliente tem um outro perfil, ou que você é uma agência assim. Não adianta um cliente que quer uma boutique ir lá bater na minha porta e falar, oi, BTC, você quer participar de uma concorrência? Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade. A primeira coisa é essa leitura. Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi. E aí, né, voltando para o pitch de mídia, o que eu entendi, assim, né, que a gente tem que respeitar também o nosso DNA. Então, assim, a Havas é uma potência de mídia no mundo, né? Então, assim, e no Brasil a gente é o 2º maior comprador de mídia do país. Então, assim, existe esse DNA dessa mídia powerhouse, assim, que a gente precisa respeitar. Então, essa é a primeira coisa. E aí, mas ao mesmo tempo, a gente não é só Havas, a gente é BTC, que tem o layer criativo. Então, assim, o que eu precisei, né, nesses 10 meses? Encontrar um posicionamento claro. Então, assim, qual que é o posicionamento claro? Que tipo de cliente vai se atrair pela BTC? Putz, é um cliente que quer um poderio de mídia, então ele quer ter essas ferramentas, ele quer ter os profissionais, ele quer ter o que tem de mais sofisticado em mídia com esse layer criativo. O contrário não vai funcionar. Então, assim, um cara que, na agência, eu tenho contas de mídia, mas eu tenho poucas contas que são só criatividade, que aí são contas bem da BTC. Mas, assim, então, acho que isso faz com que a gente tenha sucesso nas concorrências. Quando você tem uma proposta clara, né, uma proposta de entrega muito clara. Né, então, assim, a gente vê no mercado, as agências... Isso é uma coisa que aconteceu. Teve um momento onde as agências ficaram muito bem estabelecidas, quem fazia o quê. E aí, por essa crise... vontade de crescer, necessidade de crescer, as agências passaram meio a fazer tudo. Então, as agências passaram a perder a sua identidade. Então, assim, antes você queria, não, eu quero fazer uma coisa que seja mais projeto, mais solto, parará. Puta, vai para a QQA. Eu quero, né, fazer uma coisa mais cultura, vai para a Gana. Assim, as agências estavam mais claras naquilo que elas entregavam. Então, acho que isso, para mim, é esse... e aí, preço, isso tudo vai sempre fazer parte. Mas eu acho que tem uma coisa da essência, e que a gente fala muito pouco disso, que é muito verdade. Assim, né? No fim, qual que é o seu melhor? Né? A agência entrega o quê? Porque senão vira todo mundo entregando tudo, e aí o que acontece? Aí os clientes vão abrir uma concorrência e ele fala, chama todo mundo, porque todo mundo entrega tudo. Então, assim, quantas agências? Chama 10. Quando o cliente fala, tem 10 agências concorrendo, por que tem 10 agências? 10 agências fazem a mesma coisa? Né? Você quer comprar uma roupa, você vai na Oscar Freire, se você entra na Oskley, você está procurando um tipo de roupa. Né? Se você vai na Brooksfield, você está procurando um outro. Então, assim, a gente fala tanto de construir, né, propósitos e marcas e porquês, a gente precisa fazer isso com a gente. Né? Então, acho que quanto melhor isso estiver feito e estabelecido, mais fáceis vão ser as concorrências e menos doloridas. Né? Então, acho que esse é um ponto de vista meu aí. Ótimo começo. Mas agora eu vou para o outro lado das agências independentes também. O meu lado aqui. Aliás, escutem a Carol. Se quiserem fazer alguma coisa cultural, chame a Gana. Já está prospectando. Exato. Pô, pegar um atendimento dessa Caborável prospectando para mim, não vou dar esse mole. Foi bom? Né? Foi ótimo.
Mas, assim, Astério, você está do outro lado assim, dessas agências. A BTC é uma superpotência e você está do outro lado das superpotências das independentes. Eu acho assim, a gente tem um movimento grande de agências independentes. Já te falei aqui, estava te falando, acho que a 35 foi uma das primeiras, né, que veio no mercado abrindo esse movimento das agências independentes. Mas, desse lado, e aí com tudo isso que a Carol falou, dessa essência e desse lugar da potência das agências, mas também, claro, a gente quer disputar grandes contas, a gente quer fazer grandes projetos. Então, do seu olhar, assim, como é esse espaço? A gente tem esse espaço para entrar nesse ringue e disputar essas contas, e estar ali disputando essas concorrências, disputando esses clientes. Como que você vê esse espaço para a sua agência e para as agências independentes? Eu vejo com bastante otimismo. A 35 é uma agência que foi fundada em setembro de 2018. E o que eu acho mais animador de lá para cá é que o que era uma operação naquele momento, de poucas operações que existiam independentes no Brasil, se tornou um movimento, como você falou. E um movimento que eu acho que ele vem com players muito fortes, né? Acho que a própria Gana traz uma coisa que nunca existiu no mercado. A Monkeyland é uma agência muito bacana, a Dark Kitchen, Euforia, enfim, com players muito bacanas. E que eu acho que com uma visão de trazer, de arejar um tanto o mercado, que é muito bem-vinda. Eu acho que um pouco antes do início desse movimento, existia ali na entrelinha do mercado um desejo dos anunciantes de experimentar coisas novas, né? Que não necessariamente é um demérito do que já existia, mas uma busca por experimentação, por testar formatos diferentes, por testar caminhos diferentes, por inovar de alguma forma. E eu acho que quando as agências independentes começaram a surgir, elas começaram a ocupar esses gaps que estavam ali no mercado. Eu acho que sim, existe espaço. Eu acho que tem é muito brigado ali no dia a dia, tem muito que evoluir, tem muita coisa para ser feita, não é fácil, é um mercado muito, muito batalhado mesmo ali. Mas eu acho que existe espaço para diferentes modelos no nosso mercado. O mercado brasileiro ele é muito grande. E quando a gente fala no mercado brasileiro, é muito interessante, porque a gente basicamente fala de São Paulo. Mas o Brasil é muito maior fora de São Paulo. Eu admiro muito, por exemplo, a iniciativa de vocês de abrirem fora de São Paulo, de fazerem um hub em Salvador. Eu acho que tem muitas coisas no Brasil a serem exploradas, tem muitos grandes negócios no Brasil profundo. Você pega o agronegócio no Centro-Oeste, você tem empresas gigantescas no Nordeste, existem coisas muito grandes no Nordeste, inclusive procurando aqui em São Paulo. Tem M. Dias Branco, que é um grande anunciante brasileiro, é uma empresa de Fortaleza, né? Então, eu acho que tem muitos espaços, inclusive, a serem explorados que ainda não foram vistos devidamente. A questão de como se conquista um cliente, né, é muito difícil, porque cada um vem de uma forma diferente. Às vezes vem baseado em relacionamentos que você fez, sabe Deus quando, né? Já tive cliente que veio para a gente porque ele era uma pessoa da área comercial de um anunciante que eu atendi na África, quando a gente trabalhava junto, e que depois, quando eu abri a agência, procurou a gente, ele estava numa outra empresa e isso se tornou um cliente nosso. Vai ter gente que vai vir por um processo de concorrência, vai ter gente que viu um trabalho seu na rua, se identificou com aquilo e te procurou. Eu acho que tem muitas portas, né? Eu acho que uma delas, que é muito importante de ser discutida, é das concorrências, né? Particularmente, eu tenho uma visão muito crítica à forma como hoje é feito concorrência no Brasil. Eu acho que não só o formato antiquado, antigo, acho que basicamente corroído por ferrugem de todos os lados, mas eu acho que existem possibilidades construtivas de novas formas. O que eu acho que a minha maior crítica à concorrência, da forma como ela é muitas vezes feita, ela é o processo mais caro, mais longo, mais exaustivo e pior, que se discute com mais superficialidade. No mercado de hoje, a facilidade com que você encontra grandes profissionais freelancers escolhendo os trabalhos que eles querem fazer, você pode montar uma operação brilhante para rodar durante um mês. Um mês. E aí isso não significa o que você vai fazer com essa conta depois que você ganhar a concorrência. Mas o que você vai fazer de trabalho para ganhar aquela conta.
né? Você não está avaliando a agência que vai te atender no médio e no longo prazo. Você está avaliando um trabalho que foi te mostrado numa apresentação de 1 hora e meia. Então, eu acho que existem formas muito mais eficientes e muito mais efetivas de se escolher esse relacionamento e formas muito mais sustentáveis. A gente precisa olhar um pouco para trás e perceber o que iniciativas e atitudes como essas achataram salários na nossa profissão. Os salários hoje de publicidade são completamente diferentes do que se pagava 20 anos atrás, por exemplo. E essa é uma função. O que muitas vezes que a gente vê concorrências sendo realizadas, que no fim elas vão levar a uma única coisa, que é como eu achato mais e diminuo a margem de quem já me atende, né? Então, acho que existem formas muito mais eficientes. Gosto muito da abordagem que a Grazi traz, né? Quem não leu a entrevista dela para o Meio Mensagem, por favor, façam isso ainda hoje, porque eu acho que ela propõe uma visão muito construtiva para isso. Porque eu também acho que não é atacando o que já existe que a gente resolve um problema, mas como que a gente ilumina novos caminhos e mostra que existe um jeito mais eficiente da gente fazer essas escolhas. E eu gosto muito da abordagem que você traz nesse sentido. Boa. Eu ia passar para o Marcel agora, mas como ele puxou o gancho da Grazi, eu vou sair dessa relação. Ao invés de pular para o cliente, eu vou para o meio agora da relação, que é a consultoria, porque eu acho que o Astério tocou num ponto sobre as concorrências e sobre esses processos. A gente tem esses casos, como a Carol falou, de 10, 12 agências numa concorrência, desde gigantes compradoras de mídia até birôs muito pequenos. E, Grazi, acho que você falou um termo que me chamou muito a atenção, que foi o processo de concorrência saudável, né? Na sua entrevista, minha mensagem no podcast, a gente conversou também sobre isso. Acho que você está nesse lugar, né, do meio do caminho da consultoria, em coordenar processos de concorrência, em coordenar essa relação cliente-agência ali em alguma crise. Então, na sua visão, como é? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, já que o Astério colocou, essa busca, né, de como que agências ganham contas, como que clientes, e depois a gente vai chegar no Marcel, como que clientes procuram novas agências, mas como que é isso, na sua visão, esse processo de concorrência saudável? Obrigada. Bom, essa pergunta é uma pergunta-chave, porque parece até que concorrência saudável não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Parece que é uma antítese. E é no mercado, mas isso é sintomático, porque, na verdade, o que se acostumou no mercado foi fazer concorrências especulativas. Então, acho que precisa criar um sobrenome para as concorrências. Existem as concorrências especulativas e as não especulativas. Eu acho que esclarecer isso para o mercado é muito importante, porque, senão, você normaliza que a concorrência sempre vai ser especulativa. Se você normaliza isso, e se você é um cliente, o diretor, a diretora de marketing tem muito mais coisa para fazer que fazer uma concorrência, quando ele pensa, preciso fazer uma concorrência, ele vai no que está normalizado. Como é que se faz uma concorrência? Você não vai ter tempo de falar, espera aí, existem outras formas de fazer concorrência, porque você nem sabe o quão prejudicial isso é para a agência. E talvez você nem saiba que a concorrência especulativa não oferece as variáveis mais reais para a sua decisão. Então, esse desconhecimento foi normalizado. Esse é o grande problema, e por isso que concorrência saudável não combina. Mas acho que é bom esclarecer e dar um sobrenome, que é concorrência especulativa e concorrência não especulativa. E se a gente pensar, de novo, se a gente se colocar no lugar do papel do diretor de marketing, os seres humanos, nós temos o status quo, né, que a gente faz as coisas que a gente está acostumado a fazer sempre, a não ser que tenha uma motivação para mudar. Qual que é a motivação para o executivo fazer um processo diferente? É mostrar que, realmente, o processo não especulativo também não à toa, o que oferece as variáveis mais reais para a decisão, que são cultura e talento. Vocês falaram isso, né? Se você faz uma campanha, você está escolhendo pelo que o freelancer fez. Você está escolhendo uma campanha que talvez a agência tenha dado uma grande sorte de acertar, porque ela não conhece o cliente. Ela não teve nenhum contato, nenhuma troca para saber que aquele caminho é o caminho certo. E a agência, se colocando no lugar da agência, tem que apostar por um caminho, às cegas, né? Então, é pura sorte. O processo especulativo, ele oferece as melhores variáveis para a pior decisão. Você escolhe a agência pelos piores motivos, e aí você tem que trocar depois. O compromisso de fazer um processo não especulativo é você ter o compromisso de uma relação de longo prazo, ter o compromisso de uma relação de parceria, ter o respeito, né? Porque eu acho que tem 3 pilares aqui sobre a concorrência não especulativa. Primeiro, ela oferece as variáveis reais para a decisão, que é a cultura e talento. Você simular uma situação de trabalho, porque se eu escolho uma agência, amanhã eu estou sentada resolvendo problema com ela, então, com quem eu prefiro resolver problema.
E eu acho que tem muito do que a Carol falou, concordo 100% da essência. Nesse processo, você mostra quem é a agência e você mostra quem é o cliente. Os dois estão trabalhando juntos e é uma conexão de cultura, é uma conexão dos talentos. Fala assim, e é muito curioso, porque depois de fazer tantos processos, o cliente sai ou apaixonado pela agência, e eu acho que é isso que é o prenúncio de um casamento bem-sucedido, né? Acho que ninguém casa não estando apaixonado. E ele sabe muito bem com que ele não quer trabalhar. Ele fala, não vai dar. E a agência também sabe com quem ela não quer trabalhar. Então, o fato de você fazer uma concorrência respeitosa, porque é um respeito ao tempo da agência, os dois estão investindo tempo, porque é uma relação de parceria. Então, tem o cliente, tem a agência, tem a relação. Você está criando essa relação nova. E não precisa ser complicado, gente. Não precisa. Eu me lembro muito claramente, o segundo processo que eu fiz faz muitos anos, eu falei com o Zé Eustáquio, e o Zé Eustáquio ele perguntou, mas, Grazi, o que eu preciso para o workshop? Aí eu falei, post-it, caneta. E um projetor também. Aí ele falou, só isso? Eu falei, mas não precisaria de mais nada do que isso, né? Não precisaria. Então, é sobre isso, então. Acho que é sobre respeito, é sobre começar uma relação de parceria e trazer as variáveis reais para uma decisão assertiva que seja uma parceria de longo prazo e produtiva, né? Não caia nessas relações tóxicas, né? Muito bom, muito bom. Agora vamos para o outro lado. O cliente sobrou para você, cara. Agora vamos nessa. Difícil. Eu acho que, primeiro, Marcel, agradecer muito a sua presença. É fundamental a gente ter um cliente aqui na mesa para discutir com a gente. E não é todo cliente que aceita sentar aqui e falar abertamente sobre isso, falar de peito aberto sobre isso. O Marcel, que está aqui com a gente. Mas eu queria trazer não agora a gente explorar esse fato de concorrência, a gente vai ter umas perguntas, mas trazer um outro olhar aqui. Eu acho que, do seu lado, assim, de cliente, a gente sabe também, e eu acho importante isso, a gente estar nessa dinâmica de agência, sabendo as nossas necessidades, as nossas urgências, mas do lado do cliente lá também tem necessidades, urgências, demandas. A gente estava conversando um pouco sobre a Ford, de toda a mudança que vocês fizeram na cadeia da Ford, e isso gera outras demandas para vocês. E a gente está falando de agências independentes, por exemplo, a Ford agora apostou na Wieden Kennedy, que é uma agência independente, né? Ford tem uma histórica parceria com a WPP, apostou na Wieden Kennedy agora, isso é um ponto importante. Mas do seu lado, assim, das suas necessidades, como você vê o mercado, como um diretor de marketing, o que realmente atrai o olhar de um diretor de marketing nas agências, como a gente falou no começo, essa identidade, essa capacidade produtiva de comprar mídia, ou essa coisa de, putz, cara, ter uma boa relação. O que realmente, na sua cadeira, assim, onde você está olhando, com todas as suas demandas de agência, você olha para uma agência e fala, olha, que legal, tem essa agência aqui, o que realmente consegue atrair o olhar, assim? Não, excelente ponto. Eu acho que quando a gente olha para o que o mercado pode oferecer para nós como cliente, a gente não está procurando uma prestação de serviço. A gente está procurando uma parceria estratégica. E essa parceria estratégica ela é muito mais ampla do que só trazer um portfólio de criatividade, de ferramentas e de amplitude de onde a agência consegue chegar. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de conseguir mostrar um conhecimento do segmento do cliente. Acho que isso é fundamental para que a parte criativa seja feita de forma estratégica com mais resultado. Com tudo que a gente conseguir trazer de formas mensuráveis são coisas que vão fortalecer ao longo do tempo a assertividade do caminho que a gente está seguindo. Então, acho que quando se constrói essa relação com a agência e de muita proximidade e de trabalho em conjunto, eu acho que a gente faz diferença. Eu acho que muitas vezes a gente tem frustrações como cliente com as agências, mas sendo bem transparente aqui para vocês, pessoal, às vezes a culpa não é só da agência. A verdade é que o cliente tem um papel fundamental sobre a estratégia e o caminho que ele quer seguir como marca, como empresa, o território que ele quer atuar. Então, um trabalho muito importante é que a agência também ajude ao cliente entender exatamente aonde ele quer chegar. Porque, no final das contas, a gente não acha que um briefing vai chegar na agência e vai voltar alguma coisa da NASA e que vai resolver todos os seus problemas da noite para o dia. Então, a gente teve muita experiência nesse processo de reconstrução de marca, de reposicionamento de uma marca centenária aqui no Brasil, e certamente foi um trabalho muito conectado a quatro mãos, e esse tipo de relação eu acho que fortalece
ao longo do tempo, um trabalho que precisa ser consistente. Eu acho que o trabalho único, eu acho que o trabalho que os colegas trouxeram aqui de é um projeto só na concorrência, isso não tem nada de consistência ao longo do tempo. Então, no final das contas, a agência tem que estar preparado para estar lado a lado e não ter, de maneira nenhuma, one size fits all. A verdade é que tudo é único, porque o segmento do cliente é diferente, as necessidades são diferentes. A gente tem uma indústria hoje automotiva que é extremamente complexa, o tempo inteiro com coisas novas e novos competidores, e como a gente vai buscar a diferenciação de marca para competir num mercado que cada vez mais transacional. Então, acho que a gente tem essa parceria estratégica com a agência é fundamental para essa relação ser, de fato, de longa duração. Perfeito. Você puxou o ponto que que era o próximo ponto que eu ia perguntar, parece que a gente ensaiou, que é sobre essa relação de longa duração que vocês falaram. A gente tem no mercado alguns cases de uma parceria de décadas, né, entre agência e anunciantes, assim. Acho que a gente tem alguns casos. Mas eu aqui, Felipe, olhando aqui do meu lugar, eu vejo que está cada vez mais raro essas parcerias de longo prazo. Assim. Parece que de 2 em 2 anos as marcas estão fazendo concorrência, mudando assim, de agência e tal. E eu queria ouvir a visão de vocês, se vocês acham também que está raro ou não, também podem discordar de mim, óbvio. E por quê? Se tá cada vez mais assim, por que está acontecendo esse movimento? Porque eu vejo grandes marcas, vou citar casos como o Itaú, que tem parceiro a longo prazo, como a Volkswagen, que tem parceiro a longo prazo, e se tem concorrente, foi mal. Mas por que essas marcas têm um trabalho uma relação de longo prazo, o Itaú tem trabalhos muito legais, muito competentes? Por que outras marcas que não conseguem essa relação de longo prazo? Por que isso está acontecendo? O que vocês observam? E aí vou deixar livre para vocês responderem. Bom, eu acho que assim, né? Eu encaro a relação agência-cliente como casamento, né, gente? Assim, é um casamento. E aí também a gente está vendo que os casamentos longos também estão cada vez mais raros. Então, assim, por quê? Porque exige vontade dos dois lados. Dá trabalho você construir um relacionamento. Você tem que investir, você tem que saber perdoar, você tem que saber dar uma segunda chance, você tem que olhar pontos de melhoria e falar, puta, aqui não foi legal, você tem que dar feedback construtivo, você tem que, de fato, apostar naquela relação. E aí tem que ser uma relação de ganha-ganha. Então, assim, quando você falou da Volkswagen, assim, quando a Almap vai lá e faz a campanha da Kombi, quem ganhou? Os dois. A Almap ganhou um monte, a Volkswagen ganhou um monte, todo mundo ganhou. Então, assim, o sucesso de um é o sucesso do outro. Então, acho que assim, por isso que essa relação assim com o casamento é perfeita. E aí, a hora que a gente olha para os casamentos e para as relações humanas, as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão sem saco. É mais fácil trocar. E aí, também no comparativo do casamento, tem uma festa rolando animadíssima. Está bombando a pista. Tem um monte de gente nova. Né? Tem um astério bacana, diferente, uma proposta diferente. Então, é claro que o cliente vai falar, pera, tem uma coisa interessante ali. Então, assim, aí junta com a falta de saco, a falta de paciência, a falta de tempo, pressão de suprimentos, pressão de global, estou falando dos grandes, mas os pequenos têm pressão de custo. Então, assim, o que eu acredito está cada vez mais raro e vai ser cada vez mais raro. O que a gente, do nosso lado, como agência, pode fazer é tentar fazer, ser a parte do casamento que é um pouco mais construtiva. Tentar ser o lado que vai ser, vamos tentar mais, porque é isso, senão a gente vai ter sempre esse cenário competitivo, vai ter sempre alguém mais legal, vai ter sempre alguém novo, alguém que foi lá e fez um prêmio, ganhou um Grand Prix, e que o cliente vai falar, opa, por que eu não estou ganhando? Então, assim, eu acho que cabe às agências, de fato, investirem nesse relacionamento. Né? E os clientes, óbvio, né, também ter esse investimento. Né? Fala o caso de Ford. A Ford mudou de agência, ela está tendo que construir uma nova relação. Então, assim, se ela chegasse lá e falasse, puxa, eles não me entendem. Óbvio que eles não te entendem, você acabou de chegar. Né? Então, assim, é uma construção do dia a dia. E tem uma coisa que até li ontem, que a Renata falou, Renata saiu, minha cunhada maravilhosa que está ali, e que ela colocou uma coisa e ela me alertou o peso
dessa frase, a gente vai perder essa conta, numa agência, é catastrófico. Né? Eu lembro quando eu cheguei na África, eu fui atender Budweiser. E aí teve um dia, assim, a gente fez uma primeira campanha, acho que vocês os dois estavam lá. E aí a gente foi fazer uma primeira campanha. Não perdi a conta, hein, gente. Não, eram vocês dois. Não, e a conta tá lá, tá linda a conta. E aí a gente fez uma primeira campanha e deu errado. Daí eu lembro que o Nizam olhou para mim e falou assim, a gente vai perder essa conta. Aí eu falei assim, e eu tinha acabado de chegar, né? Então eu tinha chegado da UMAP, eu estava me achando, né? Pô, 10 anos de UMAP, fui para lá porque o cliente pediu. E aí eu falei para o Nizam, Nizam, é o seguinte, a gente não vai perder essa conta. Eu vim para cá para a gente cuidar dessa conta. Então, assim, se a gente for começar, já fala que vai perder, você já me fala já que eu já volto para o UMAP. É verdade, tá, gente? Eu estava lá, eu ouvi. E aí ele falou, não, imagina, Carol, você tem razão, vamos ganhar, vamos... E a conta hoje está lá, linda, maravilhosa, fazendo um monte de coisa legal. Então, assim, eu acho que é muito danoso. A gente, né, como líder, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, se de fato você sabe que você vai perder aquela conta, porque a gente sabe, tá? A gente sabe. Quando a gente vai perder conta, a gente sabe, não tem surpresinha, gente. Ninguém, de um dia para o outro, o cliente chega para você e fala, olha, eu vou tirar a conta. Não. Ele dá sinais, ele mostra que ele está infeliz, ele arruma outra. Então, assim, tem sinais, tem que saber ler. E aí, assim, e tomar cuidado. Então, assim, quem é líder, gente, toma cuidado. Não fala que vai perder a conta. Puxa o executivo no canto e fala, gente, vamos pensar num plano de ação. Olha, a relação está desgastada. Esta frase, vamos perder a conta, é bombástica para a saúde mental de qualquer um. Né? Então, acho que tem aí um watch out aí importante. A gente começa a acreditar que vai perder mesmo. Então. Porra, você tem certeza. E aí fala, né, a energia, e tem um monte de coisa, né? O universo atrai. Então, não pode falar que vai perder conta, tá, gente? Por favor. Por mais que vá, mas não vai falar. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Acho que como cliente, acho que tem um lado também que não é fácil mudar de agência. Porque as coisas precisam ganhar maturidade ao longo do tempo para que você consiga entender como é essa relação e como você já começa a dar frutos numa relação do cliente com a agência. Então, nunca é fácil a gente fazer uma troca. E quando a gente faz a troca, a gente sempre ainda tenta buscar as pessoas e as pessoas seguem junto à conta de uma agência para outra, para a transição ser menos traumática, porque ela é dolorosa. E a verdade é que em uma indústria, por exemplo, no nosso caso, que é a indústria automotiva, é super complexa. Então, se aquela agência não tem isso no seu DNA, na sua base, nós vamos ter que buscar know-how de pessoas que conhecem a indústria rapidamente. E ainda assim vai levar tempo para construir essa maturidade dentro da agência, com a conta do cliente. Então, não é simples. Eu acho que as pessoas, às vezes, banalizam essa história de vamos mudar a conta, mas não é um movimento simples e acho que tem impacto no negócio do cliente também. Eu queria aproveitar a fala do Marcel para falar o custo da mudança, porque acho que a gente tem que falar sobre isso. Porque não é a festa animada, mas a festa custa um preço para quem está mudando, e isso não se fala. Teve uma vez que eu tive que trazer esse custo para convencer o cliente a não mudar de agência, porque e o custo de mudança, só para responder, é 18, mais ou menos, 18 vezes o FII que você paga hoje, porque o início da relação, os 6 primeiros meses é de ajuste, você está começando uma relação nova. Depois, os próximos 6 meses é de consolidação desses ajustes. E depois, os próximos 6 é para a agência nova ganhar intimidade igual a agência atual já tem. Então, minimamente, né? Porque, claro, se a agência tem 10 anos, imagina a curva de aprendizado. Então, minimamente, é 18 meses vezes o FII. Então, você tem que botar na balança se o bônus e o ônus se pagam na hora de fazer a concorrência. E eu acho que tem uma coisa na fala da Carol também que é muito interessante, que a gente vive um mundo de curto-prazismo, né? Do imediatismo. Então, esse imediatismo leva as marcas a quererem resultados imediatos. Né? Então, você está valorizando a performance em vez da construção de marca. Construir marca demora tempo, você não vai construir marca da noite para o dia. Performance você tem resultado agora. Então, os clientes ficam pressionados por cima de querer demonstrar resultado, então eles querem agências que demonstrem resultados e acham que a agência atual não está fazendo isso. Outra coisa é o ritmo de mudança, a rotatividade dos executivos de marketing também. Normalmente, quando se troca o diretor, a diretora, vem uma nova concorrência, destruindo tudo que foi construído antes. E tem uma outra coisa também, que é aí bastidor de concorrência, quando o cliente normalmente, algumas vezes, pede para trocar de agência, porque ele diz, não, mas é que minha agência se acomodou.
Isso é discussão da relação. No casamento também acontece isso, então vamos discutir a relação. Aí eu entro como terapeuta, aí faço workshop que eu chamo carinhosamente de workshop de ER, de evolução da relação, era DR. Terapia de casal era DR, mas algum cliente falou assim, não, vamos mudar esse DR que está meio pesado. E aí a gente mudou para workshop de evolução da relação. Então, é sobre isso, é sobre ter conversas difíceis. E você pode ter conversas difíceis. É difícil ter conversa difícil, é difícil a gente ter conversa difícil no nosso relacionamento, claro que é, mas são essas conversas difíceis que constroem uma maturidade da relação. Você sai mais forte. Você fala, caramba, eu consegui falar. Nossa, ele conseguiu me entender. Porque, assim, a gente tem que despersonalizar as questões. Não sou eu, agência, reclamando de você, cliente. É a gente construindo juntos um terceiro elemento, que é a relação. Então, você tira o lado pessoal e fala assim, peraí, o que essa relação precisa para ganhar força? Né? Então, acho que é sobre isso, sobre construção a longo prazo para ter resultados melhores, e não resultados medíocres de relações a curto prazo. É muito interessante isso, porque eu acredito muito nessa coisa. À medida em que a relação avança, os resultados daquilo vão ser cada vez melhores. Existe um outro fato disso, que é muitas vezes, por uma mudança de agência, a marca se vê diante da necessidade de mudar tudo. Então, tudo que foi feito anteriormente vai ser jogado fora, porque agora a gente vai implementar uma nova coisa que essa, sim, é muito boa, né? Eu não acredito muito nisso, né? A gente precisa pensar para além das salas de reunião, né? Para as pessoas de verdade com quem a gente veio falando. Por outro lado, você pega as empresas que estão à frente disso, muitas vezes eu já vi em normas de compliance. A empresa realiza concorrências para revalidação dos seus fornecedores a cada 2 anos. Gente, a troco de quê? Né? Eu acho que é isso que você falou, o custo da mudança ser de 18 meses e a concorrência já está agendada para 24, é uma coisa maluca, né? Mostra que a informação não circula, parece, aqui dentro, né? Mas é uma coisa que vem se tornando comum, né? Eu acho que é muito importante nas relações dos dois lados dessa história saber o que se quer e o que não se quer. E ter também ali a capacidade da tomada de decisão e de dizer não quando não precisa ser dito, né? A gente precisa disso. A gente já abriu mão de contas na agência. Não falo isso com nenhum orgulho, muito pelo contrário, porque só eu sei o quanto me custa abrir mão de uma conta, né? O que a gente precisa assumir de problemas depois de uma decisão como essa. Mas você precisa saber o que tem match e o que não tem, né? É como a Carol falou, você precisa saber o que é o teu DNA, quem vai funcionar com aquilo. E muitas vezes uma relação funciona muito bem, depois chegou, mudou, as pessoas do marketing mudaram, elas querem outra coisa, e paciência, né? Você não precisa, eu acho que o pior que se pode fazer é seguir com uma relação que ela já está desgastada e nitidamente você não é mais o que o teu cliente quer e o teu cliente não é mais o que você quer para a tua agência também, porque aí você transformou aquilo numa máquina de fazer louco, né? Acho que muitas vezes paga-se com saúde mental das pessoas os nãos que as lideranças são incapazes de falar. Eu acho que é importante a gente, como agência, saber, bicho, isso sim, isso não. Até aqui, ok, passou daqui, não. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente com o valor que a gente é capaz de produzir. A gente, como agência, é capaz de produzir valor através da propaganda para muitas empresas. Mas a gente, às vezes, é muito fraco em reconhecer esse valor que a gente tem. Eu acho que está na hora de a gente olhar para dentro e reconhecer o valor do trabalho que a gente faz antes de sair dando ele de graça para qualquer um que passa na frente, para depois de você entregar 1 ano de trabalho de graça, você chegar num leilão de preço e chegar, mas o fulano faz por 60%. Fecha com ele. Fecha com ele. Você tem que saber, teu negócio é um negócio de preço ou teu negócio é um negócio de qualidade? Teu negócio é um negócio de volume ou teu negócio é um negócio de eficiência? Você é uma boutique ou você é um varejo? Tem que saber o que você é, né? E o que funciona para você funciona, e o que não funciona, paciência, né? Até para saber se isso vai ser sustentável no futuro, né? Exatamente. Você vai aguentar esse preço a longo Exatamente. prazo? Então, assim, e é sobre casamento de novo, né? Você está casando, tem que ter esse match para poder o casamento durar e ser feliz para os dois, ser bom para os dois lados. Eu acho que tem uma coisa aqui, né, que é onde a gente mais se ferra como agência, que o casamento, normalmente, é com a área de marketing, né? Então, a gente cria relações pessoais, a gente
né? Porque é uma convivência tão intensa, assim. Eu atendi a Ambev 20 anos. Assim, as pessoas da Ambev são meus amigos pessoais, assim. Então, você cria relacionamento. Mas a hora que... E aí você cria valor, né? Então, assim, como agência, você tem um dia a dia ali de gerar valor para aquele cliente, que é isso, puta, como a gente... E na maioria das vezes, o cliente enxerga esse valor, né? Então, quando a relação, né? Quando falando das contas saudáveis e felizes, e aí entra um terceiro, que é os suprimentos, a área de compras, que ele não enxerga valor. Então, aí que é aí que a gente se ferra. Então, assim, por exemplo, a gente tem clientes lá na agência que são clientes que estão há muitos anos na agência. Nas discussões com os suprimentos, eles não entram. Os suprimentos bloqueiam os caras. Por quê? Porque eles sabem que o marketing enxerga mais valor do que ele gostaria. Por quê? Porque custa mais caro. Né? Então, assim, o que acontece? Aí eu acho que é onde a gente... E eu não sei a resposta, tá, gente? Porque como a gente faz para gerar valor nesta... Então, isso era uma pergunta que eu ia fazer para você, Grazi. Assim, como que vocês, como na consultoria, conseguem atingir essa pessoa que a meta dele é custo? Então, assim, não importa o valor. Né? Recente, a gente participou de uma concorrência, chegou lá no final... o fulano deu 50%. Eu falei, tá bom, então fica, que é isso, é o que você falou, eu não vou dar 50%. E tem mais uma coisa também, já passo a palavra para você, que é super, super terrível para a agência, que é o seguinte, quando o cliente toma a decisão de abrir uma concorrência, é um processo longo. Às vezes leva 3, às vezes leva 6 meses. O dia a dia continua, com um monte de gente derrotada. Um monte de gente que, de novo, no casamento, é o marido que falou, eu vou sair de casa. E aí ele fica 6 meses na tua casa. Aí você fica convivendo com aquele cara que está passando para lá e para cá, e você fala, eu não quero mais conviver com essa pessoa. Ele falou que vai embora. Então, assim, é muito duro esse processo para o time. A gente está passando por algumas concorrências, o turnover está enorme. Por quê? Porque a pessoa que fala, pô, eu estou nessa conta, tá na concorrência, e se a gente perde? Eu recebo uma proposta, eu vou, para ganhar a mesma coisa. Por quê? Porque é segurança. Então, assim, além do custo, esse período para a conta que fica, e ainda mais num caso como esse, que aí chega a agência e fala, quer saber? Te dou 50% para manter aqui. Aí como é que você faz com o time que está todo destruído, que passou 6 meses trabalhando para uma conta que era dele e que ele se dedicou para caramba, e aí o cara um dia resolveu abrir concorrência. Então, assim, é muito duro, né? É tudo muito duro, assim, é muito desastroso, né? A gente quando olha para trás, assim, você vê assim as pessoas despedaçadas. É lógico, assim, pô, eu cuido dessa conta. Você pega gente que tem relações de 5 anos, fala, pô, estou nessa conta há 5 anos, ralando, e aí agora abre concorrência. Então, as pessoas ficam chateadas também, né? Tem o lado humano das pessoas. Então, e aí a terceira coisa, os grupos. Né? Então, assim, abrir mão de uma conta. Então, beleza, vou abrir mão de uma conta. Aí ligo lá para o meu global da Havas e falo, então, é o seguinte, eu estou abrindo mão de uma conta que vale 2 milhões de euros de receita. Tudo bem? Eu falo, não. Beleza, Carol, quem você vai cortar? Já que você está abrindo mão de receita, você vai tirar que custo? Então, também, no caso das agências independentes, você tem essa facilidade. No caso dos grupos, é um pouco mais difícil, porque, no fim, também, o meu grupo lá tem o mesmo cara de compras que está olhando o número. Né? Então, assim, esses são os... Acho que é aí que eu queria entender um pouco como que a consultoria pode ajudar nesses caras que estão fora do game, estão fora do dia a dia, sabe, do valor. Bom, começando pela primeira, de um monte, compras. Né, gente? Eu estou aqui para vomitar, minha gente, falar tudo que eu tenho entalado nessa vida. Não, porque, assim, a gente tem muita conversa entre agências, então, muito do que eu construí para fazer a concorrência não especulativa foi uma escutativa ouvindo as dores das agências e, por outro lado, ouvindo as necessidades do cliente. Eu estou no meio, assim, sempre ouvindo os dois lados e tentando trazer soluções para isso. Então, para a primeira pergunta, trazendo um pouco de inspiração da inovação, a inovação, quando você quer fazer uma coisa inovadora, você tem que se aliar ao seu inimigo. Você tem que trazer quem está contra aquilo para a mesa. Porque aí, se ele constrói junto, ele se apega e ele aprova. Baseado nessa inspiração, eu falei, compras tem que estar junto. Compras tem que começar... Se é marketing que me contrata, porque às vezes é compras que me contrata,
Mas, anyway, quem me contrata, eu falo, cadê compras? Compra vai participar do processo? Então, compras vai participar desde o início, desde as primeiras conversas, de entender qual que é o perfil da agência, de participar das credenciais, de participar dos workshops. E compras sempre fica assim, mas eu não sou criativa. Não, vai criar sim, está aí, vamos fazer. Compras ama, aprende um monte, mas, sobretudo, entende as diferenças técnicas das agências. E como ele participou do início, ele sabe o que o cliente precisa, o que o marketing precisa. Então, na hora de analisar as propostas, que também eu ajudo para poder equalizar, ele entende que aquela, que por mais que esteja mais cara, ela é a que o cliente prefere por causa de cobrir as necessidades desse match. Então, quando eu também ajudo compras, é equalizar, porque nem sempre a proposta mais cara ela é a mais cara. Depende do que está contido na proposta. Então, assim, às vezes uma agência é muito ambiciosa, e a partir do escopo, que às vezes vem mal incompleta, a gente sempre implementa para entender volumetria e qualificação. A agência, às vezes, ela é mais ambiciosa do que a outra. Então, bota muito mais FTEs do que é necessário. Dependendo do que você está comprando, o nível hierárquico ali da estrutura, vai ser mais caro ou não. Então, você tem que equalizar e traduzir para compras, ajudar compras. Compras tem que ser ajudado, compras tem que entrar num processo educacional mesmo, que começa participando desde a primeira reunião. Então, quando a gente sai dos workshops, compras é a área mais feliz, porque foi ela que aprendeu mais. A marketing também aprende muito nos workshops, mas compras sai de um 0 para um 100, assim, porque não tem essa vivência, não tem essa oportunidade. O processo, quando ele é não especulativo, ele não demora nunca 3 meses, a não ser que o cliente saia de viagem e volte no 3º mês, mas não precisa, porque você não tem que gastar 1 mês de tempo fazendo campanha nenhuma. Ele é uma experiência de trabalho do dia a dia. Então, ele dura 1 mês. Dura 1 mês e meio. Então, o marido lá é menos danoso, porque você vai aguentar o marido 1 mês na sua casa, mas não 6 meses. 1 mês está tudo bem. Não, sempre é ruim, sempre é ruim. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Ao menor sinal de alerta, tem que blindar a relação, tem que trabalhar para blindar a relação. Acho que a gente tem que trabalhar no mercado para evitar as concorrências, para que essas relações se mantenham. E isso dá para fazer. Quando eu faço workshop de R, eu aplico o jogo de tabuleiro entre cliente e agência, porque você sai do que você é e do que o cliente é, se desarma um pouco, você joga, tem uma coisa mais... Tem conversas e conversas, né? Então, se você traz um pouco de lúdico para a conversa, você desarma, você traz as verdades, fala, puxa, é verdade, eu errei nisso. O cliente assume, a agência assume, você entra num compromisso mútuo de falar, vamos fazer dar certo? Você se compromete num plano de ação e depois acompanha. Então, acho que falta essa predisposição ao longo prazo, falta essa predisposição a blindar a relação, de falar assim, pô, essa é minha parceira estratégica, a gente comeu sal grosso junto aqui, agora a gente tem que construir mais um passo para que a coisa se produza melhor. Então, falta essa blindagem de pensar, vamos evitar a concorrência, porque quando a concorrência acontece, quando o cliente está decidido a mudar. Difícil você mudar a ideia. Acontecem 2 coisas quando a agência atual é convidada a participar. Se a agência vai muito bem e todo mundo gosta muito, o cliente fala, pô, mas agora você vai mostrar isso, agora é tarde. E se ela vai mal, ele fala, bom, já ia mudar mesmo. Então, não adianta se chamar. O interessante é evitar que essa decisão seja tomada, se antecipar ela e trabalhar a relação. Responde tudo. E tem um componente desse trabalho que a Carol fala dos 6 meses que demora a concorrência, que a equipe fica triste, fica cansada, o trabalho fica uma bosta, e aí o cliente começa, não, tá vendo? Viu porque a gente fez a concorrência? Porque o trabalho está ruim, porque é óbvio que fica uma bosta. Tu tá sabendo que está rolando uma concorrência, tu tá indo trabalhar todo dia, entrando na reunião com o cliente com aquela cara, todo mundo com aquela cara de putz, né? Tá rolando uma concorrência. Então, parece que justifica, né? Uma coisa... É o aviso prévio, né? Quando você trabalha numa empresa, você tem um aviso prévio de 30 dias. Esses 30 dias são os piores 30 dias da sua vida. Exato. Bom, a gente tem 5 minutos, mas eu tenho tempo para uma última pergunta, que vai ser a pergunta matadora agora, mas a Grazi vai ficar por último nessa pergunta, tá? Então, vocês vão responder primeiro, tá? Opa. O que aconteceu? Não fui eu. Queria só dar uma pausa aqui para dizer que meu filho está aqui, meu filho chegou. Olha! Meu filho é o cara mais legal que tem nesse planeta, hein? Ó, a pergunta é, então a gente discutiu, a gente debateu muito aqui, então tá todo mundo cheio de coisa nas ideias aqui sobre concorrência. Mas na opinião de vocês, então, dito tudo isso, qual é o processo de concorrência ideal para cada um? A Grazi é a última. Começar pelo Astério.
Eu acho que aproveitando ali o paralelo da Carol com os casamentos, conheça antes, se aproxime, entenda o retrospecto, entenda o trabalho, entenda o portfólio, entenda a cultura. Saiba quem são as pessoas daquela agência, por onde elas passaram, no que elas acreditam, o que move aquelas pessoas, o que elas estão buscando ali. Elas foram para ali para fazer um grande trabalho em busca de alguma coisa incrível para a carreira delas, ou elas estão ali passando uma chuva esperando a primeira oportunidade que passar pela frente para ir embora. Aquele lugar tem um DNA, tem uma alma. O que as pessoas que lideram aquele lugar estão buscando? Eu acho que, poxa, respondido isso, você vai poder se identificar ou não, acreditar ou não, né? O que foi feito para outros clientes, qual é o trabalho de verdade que aquela agência põe na rua. Isso aqui é legal, é diferenciador, é criativo. Tem gente que entrou aqui e saiu transformado. Tem marcas, tem um trabalho transformador. Porra, você vai poder gostar e não gostar, se identificar e não se identificar. E eu tenho certeza que isso é muito mais eficiente na hora de você escolher do que... Vamos falar bem a verdade? Todo mundo tem meia hora foda de keynote, cara. A gente sabe contar a história como ninguém. Meia hora de keynote aqui, eu garanto que todo mundo se garante assim. Foda se segurar 3 anos, cara. E eu acho que é isso o que deve se procurar. Não vai bater palma, não? Opa! Eu vou muito em linha do como eu comecei lá, né, a nossa conversa aqui. É sobre isso, é sobre você saber, primeiro, né, você conhecer as agências. Acho que a gente gasta muito pouco tempo nos processos de concorrência nas reuniões de química. Assim, tem uma reunião de química. Hoje é reunião de química. Vai todo mundo lá para a reunião de química. É uma reunião. Então, assim, como é que você descobre que você quer ficar com aquela pessoa numa reunião de química? Então, assim, eu acho que o processo, né, que a Grazi vem para o ponto de fazer o workshop, da gente, é sobre isso, assim, é sobre você conhecer e você ir a fundo, né, você conhecer aquela empresa, os seus valores, os seus fortes, os seus clientes, as suas crenças. E é muito louco essa história de química. Eu vou contar uma história bem rápida, que é o seguinte, recente também, a gente foi convidado para uma concorrência, e era uma concorrência que tinha uma consultoria junto, participando. E aí, olha, Carol, vai ter uma reunião de química numa sexta-feira, sei lá, 11 horas da manhã. Falei, gente, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu não posso, porque eu tenho uma reunião com um cliente, presidente, na época era presidente do Santander. Falei, eu não posso não ir, está marcado há muito tempo, é meu cliente, né? Entre o cliente e a concorrência, a prioridade é o meu cliente. Então, assim, mas eu posso às 9, eu posso às 2, eu posso qualquer horário. Este horário eu não posso. Beleza, passou. Quando foi 2 dias depois, eu recebo via a minha pessoa de New Business que a gente tinha sido desclassificado por falta de flexibilidade de agenda. E aí, assim, a pergunta é, eu quero esse cliente? Porque, assim, o cliente foi tóxico no minuto 1. No convite da reunião de química. Ele foi tóxico e falou, ela não teve flexibilidade de agenda. Ou seja, eu fui a culpada, porque eu tinha uma reunião com um cliente. Então, assim, ali, eu falei, eu não quero. Assim, eu falei, livramento, meu Deus. Foi isso. Porque, assim, então, por isso que eu acho que as reuniões de química... Então, assim, imagina se eu vou... A reunião de química legal, fazemos um grande trabalho, chega lá no final, eu ia gastar um baita tempo. Então, olha que foi bom no fim. Então, assim, eu acho que esses momentos de você conhecer quem está do outro lado da mesa, conhecer os donos, conhecer os valores, conhecer as pessoas. Então, acho que é isso. Acho que tem que ter esse... Então, acho que a concorrência ideal é gastar mais tempo, né, nesse namoro e nessa se apaixonar. E aí... Tem empresas que têm grid, que querem, de fato, ter ali um demo, um case study. Está tudo certo. Mas, assim, vamos combinar esse jogo. Acho que o combinado nunca sai caro, né? Então, acho que esse, para mim, é o modelo ideal. Bom, tenho sempre que, nesse caso aqui, concordar muito, porque eu acho que se você quer construir uma relação de longo prazo e uma relação madura,
se você trabalhar muito forte na base para poder conhecer melhor a agência, poder conhecer melhor onde ela pode chegar junto com as suas necessidades, e eu acho que tem um pouco muito da verdade da relação entre o que as pessoas, o que o grupo da agência pode fazer junto com o cliente. Eu acho que isso, no final das contas, é a base para uma concorrência bem sucedida. Porque o sucesso dessa concorrência é a relação de longo prazo. Porque se isso não acontecer, alguma coisa no meio do caminho falhou.